Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Pós-feriado aqui no Brasil, o mercado segue atento principalmente às condições climáticas. É o Ninho que está castigando, levando condições adversas a esta safra. Excesso de chuvas, mortes infelizmente registradas no sul do Brasil e a chuva que chega aos poucos à região centro-oeste, num processo que provoca doenças no sul, escaldadura das plântulas que estão recém-germinadas da soja em algumas regiões do centro-oeste. Bom, nós vamos agora ao mercado, começar pelo fechamento de hoje. Próximo do fechamento, a moeda norte-americana está aí a R$ 4,86 mais 51, ainda acompanhando os dados a respeito da economia dos Estados Unidos. Ao que tudo indica, haverá possibilidade, inclusive, segundo algumas fontes do mercado, analistas do mercado financeiro, com base nas informações do Fed e Banco Central lá dos Estados Unidos, que há a possibilidade da estabilidade, até mesmo um corte de juros na próxima reunião do Banco Central norte-americano. Isso logo pela manhã fez com que o dólar tivesse uma variação negativa, fechasse ou operasse em queda diante de outras moedas, também diante do real. Ou seja, a preocupação continua ainda com relação à economia dos Estados Unidos, mas de alguma forma o mercado segue atento aos riscos com relação a uma possível inflação ou rebote da inflação nos Estados Unidos. R$ 4,86 mais 59, o dólar segue próximo da estabilidade, com 0,06% de alta. Já o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia de alta para o índice Bovespa, mais um dia em que bate a maior alta deste ano dos pregões de 2023, 124.401 pontos, ou seja, alta para o índice Bovespa de 1,04%. Dólar recua, o índice Bovespa, assim como outras bolsas, apresentam variação positiva. E essa alta registrada para o índice Bovespa bate uma nova máxima registrada para o índice praticamente desse ano de 2023, pelo menos no segundo semestre de 2023, 124.442 pontos. Quanto ao mercado de commodities, já está negociações com a soja, também de olho no clima, mas um vencimento mais curto, que ainda aparece como novembro, não é o mais negociado, de olho no janeiro, principalmente lá nos Estados Unidos, mas está aí. O janeiro a 13 dólares 60,25, queda de 1,79%. Milho negociado em Chicago em alta de 0,93% aos 474,38, ou 4 dólares 74,38, como preferir por bushel. O trigo negociado a 5 dólares 52,40, 1,18 de queda. Em Nova York, libra-peso para o café cai 2,69% a 175,93. O açúcar a 27,20 sobe 0,18, algodão alta de 0,47 aos 78,78, petróleo, esse é o WTI, desde a abertura das negociações de hoje, em queda. O WTI aos 72 dólares e 81 recua 5%, ou seja, o petróleo hoje derrete no mercado de Nova York, derrete também o Brent no mercado de Londres. Pela manhã, 80 dólares o Brent, que é negociado em Londres, agora 77 dólares e 33, uma queda de 4,74%. De alguma forma, alguns analistas consideram que os preços do petróleo estão alinhados com a realidade abaixo dos 80 dólares por barril. O ouro a 1.986 dólares e 55 por onça Troy, recua ou sobe 1,13%. Vamos à soja, todos os vencimentos estão 2 dígitos de queda, 23,25 para o janeiro a 13 dólares 61,75. A soja negociada para o março a 13 dólares 76,50, 23 centes de queda. Maio a 13 dólares 87,75, 23 centes de queda. O julho, 13 dólares 90, mais 75, 22 centes e 75. Portanto, o mercado está realizando o chamado a realização de lucros depois das altas recentes do mercado. De qualquer forma, ainda atento ao clima no mercado
nacional. Aqui, de acordo com informações, o mercado ainda segue monitorando e de perto, com razão, o que acontece com a safra aqui no Brasil. Bom, a soja na B3, $30 mais 8 vale o janeiro, 1,86 de queda, o março a $30 e 39, 1,65 de queda, maio a $30 e 60, queda de 1,61%. Da soja para o milho na Bolsa de Chicago, milho sobe 400 por bushel, dezembro a $4,74,75, março a $4,93,25, 4,75 de alta, maio $5 mais 13,25, 4,75 de alta, o julho a $5 mais 11, alta de 4 cents por bushel. Na B3, milho base Campinas, só vencimento mais curto, novembro a R$60 mais 8 centavos, está do lado positivo, 0,05 de alta, enquanto demais posições apresentam queda. Janeiro a R$67 mais 9 centavos, queda de 1,70, março a R$70,80, queda de 1,13%, maio R$ 71,90, queda de 0,96%. Bom, do milho vamos ao trigo, negociado em queda na Bolsa de Chicago, $5,50, 13,25, 7,25 de queda no dezembro, março a $5,80,50, 7 cents e meio de queda, maio a $5,96, 7,5 de queda, julho $6 mais 9,75, 8,25 de queda. Bom, do trigo para o café. Café negociado em dezembro na Bolsa de Nova York, 176,20 cents, dólar por libra-peso, uma queda de 2,54%. O março a 171,40, 2,14 de queda. Maio a 171,45, 2% de queda. O julho 172,15, 1%, 1,99% de queda. Bom, na B3 tem negociações mistas. O março cai 0,29% a $208,40 por saca, enquanto que o setembro de 2024 sobe 208,65, alta de 1,53%. Bom, agora nós vamos às notícias da pecuária. Vamos saber como é que está se comportando o mercado do boi gordo pós-feriado, início da segunda quinzena do mês de novembro. Notícias da pecuária. Bom, vamos ao mercado futuro lá na B3, acompanhar o fechamento de hoje nas negociações com a arroba do boi gordo. O mercado que vinha sentindo uma pressão no pós-feriado e continua em queda no fechamento de hoje. A arroba oscilou no novembro, hora acima dos R$240, hora abaixo e finalizou a R$239,50 com uma queda de 0,42%. Dezembro, R$243, 0,61 de queda. Janeiro, a R$243,75, 0,37 de queda. O fevereiro, arroba 241,85, recuou 0,45%. Vamos ao mercado físico. Uma praça de 32 apresentou variação positiva, subiu hoje na apuração do boi comum, já descontado. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 229 à vista, 231,50 na prazo. Belo Horizonte, 212 à vista, 213,50 no aprazo. Goiânia, 219,50 à vista, 221,50 na prazo. Cuiabá, 205 à vista, 207 no aprazo. Próxima tela, oeste do Maranhão, 210 à vista, 212 no aprazo. Marabá, no Pará, 210 à vista, 212 no aprazo. Tocantins ao norte, 210 à vista, 212 no aprazo. Espírito Santo, 210 à vista, 212 no aprazo. Bom, e esse mercado, no início dessa segunda quinzena do mês de novembro, o que vai acontecer? Será que vai ter uma reação com a chegada do primeiro parcela, pagamento da primeira parcela do 13º, programada pelo menos para o dia 20? Será que as festas de final de ano vão contribuir por uma melhora ou preços mais firmes para a arroba do boi gordo? Olá, Iberville! Olá a todos. O cenário do mercado do boi gordo ele segue com pouca movimentação nessa quinta-feira, pós-feriado, alguns frigoríficos até fora das compras. Nós não observamos grandes novidades. Expectativa de que o feriado da próxima semana, da segunda-feira, que agora é um feriado estadual em São Paulo,
até o ano passado era um feriado municipal, então isso aumenta o impacto do ponto de vista de possível melhoria de consumo, de feriado prolongado, isso pode beneficiar um pouco o escoamento. E, por outro lado, também acaba afetando negativamente o volume de negócios. Segunda-feira normalmente não é um dia de grande volume de negócios, mas o feriado acaba reduzindo ainda mais e a gente espera que as escalas daqui até meados da próxima semana elas dêem uma encurtada por esse motivo. Se somando a isso, a gente tem o terceiro relatório de intenção de confinamento que o IMEA divulgou há poucos dias. Ele trouxe uma redução ainda maior do volume esperado de confinamento esse ano, então uma queda de 10% na comparação com a expectativa anterior, dentro da amostra que o IMEA acompanha, e na comparação anual para essa mesma amostra, a gente está falando de uma queda aí de pouco mais de 20% no volume de animais confinados. Então, esse volume de animais confinados, ele não realmente diminuiu esse ano, segundo o IMEA vem confirmando. Isso por quê? Porque lá em agosto a gente teve um momento de atratividade zero para o confinamento em 99% das simulações. Claro que quem confinou naquela época provavelmente estava relacionando esse confinamento a um sistema mais complexo. A conta do confinamento exclusivamente, ela não estava fechando ali em praticamente situação nenhuma, tá? Então, isso afetou o volume de gado confinado e deve ajudar a manter a oferta um pouco mais contida agora nesse resto de novembro e ao longo de dezembro. O próprio relatório de confinamento do IMEA também projeta uma distribuição dessa oferta de gado confinado com pico ocorrendo em outubro, ou seja, o pico de oferta de confinamento em Mato Grosso, segundo esse relatório, já ficou para trás. Novembro e dezembro, a expectativa é de um volume um pouco menor de gado confinado na distribuição do que será confinado esse ano. E, no cenário geral, um volume menor de confinamento na comparação com o ano passado. Então, isso associado a esse efeito possível do feriado e ao cenário de seca que a gente tem afetado boa parte das regiões do Brasil, impactando a situação das pastagens e esse gado que já era para estar com uma engorda em pastagem, melhorando ali as condições, um pasto mais verde Brasil afora, em boa parte das regiões, não é isso que a gente observa, na verdade, bem distante disso. E isso tende a atrasar um pouco a chegada desse gado oriundo de pastagem. Então, seriam algumas ponderações que acabam sendo positivas, mas aí a gente tem que fazer sempre o contraponto, que é o contexto um pouco mais amplo, de ainda um volume elevado de oferta de gado, e pelo ciclo pecuário a gente está com uma oferta acumulada no ano cerca de 10% maior do que no ano passado, aqui 9% se a gente pegar os abates CIF até setembro, daí quando a gente pega o terceiro trimestre na comparação com o terceiro trimestre do ano anterior, que foram os últimos dados disponíveis, o aumento foi de 11%, então a gente está trabalhando alguma coisa nessa faixa aí de acréscimo na comparação com o ano passado. E isso é mais carne, isso pressiona as cotações ao longo da cadeia, gera uma desvalorização que chegou ao varejo, demorou um pouco para chegar, mas chegou, e tem gerado um consumo maior de carne por preços menores, não por avidez, nem por grande poder aquisitivo da população. Tá? Então, com essas ponderações feitas, a gente deve ter uma melhoria importante de consumo nessa reta final do ano, pela sazonalidade. Isso pode ajudar a devolver um pouco de firmeza para o mercado, mas essa firmeza ela tende a acontecer ao longo de novembro, comecinho de dezembro. Segunda quinzena de dezembro já é tipicamente uma época muito parada para o mercado do boi gordo. Então, o frigorífico já não está precisando tanto de gado, porque já comprou aquele gado que vai ser abatido ou que vai ser escoado para as vendas melhores de final de ano, e o pecuarista, por sua vez, acaba saindo das vendas pela própria sazonalidade ali, férias e etc. Então, segunda quinzena de dezembro não necessariamente é um período de queda, mas normalmente é um período mais acomodado aí no mercado, um período sem grandes surpresas. Esse benefício que a gente fala da oferta, da demanda de final de ano, ele normalmente é observado ao longo de novembro até o começo de dezembro. Daí em diante o mercado já dá uma acalmada tipicamente. Vamos acompanhando e ver como que a seca pode influenciar essa própria movimentação de final de ano, se somando a esse cenário de confinamento menor que a gente tem observado segundo as pesquisas. Vamos acompanhando. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima.
Tá certo, Iberville, muito obrigado pela tua participação. Até uma próxima. E por aqui fico com esse boletim do fechamento do mercado. Convido a todos para que curtam, comentem, compartilhem as nossas informações nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no TikTok, também a página oficial do Tempo e Dinheiro oficial.com.br, que é o nosso site, e fazer parte do clube de assinantes do TID. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado, bom final de tarde, bom início de noite, bom descanso e até amanhã.